A partir de agora, eu converso ao vivo com o advogado Bruno Barros, ele é presidente do Conselho da Comunidade e o primeiro assunto vai ser justamente a inauguração do consultório odontológico. O doutor Bruno estava lá, a gente deixou para falar com ele aqui no estúdio, já que ele está conosco aqui. Obrigada pela presença, por estar conosco mais uma vez para falarmos à nossa população. Eu que agradeço, Márcia, é sempre muito honroso receber um convite e agradeço novamente, por estar cedendo o espaço para a gente trazer essas informações de tanta relevância para a população cacerense. A importância desse consultório hoje dentro da unidade penitenciária. Perfeito. Márcia, então, o governo do estado já tinha ofertado uma cadeira odontológica há muito tempo, já tem alguns meses, e ela estava parada, estava praticamente abandonada, E, bom, atualmente, antes, na verdade, da inauguração do consultório odontológico, eram-se feitos cerca de 2 a 3 atendimentos por semana, essas pessoas que precisavam desses atendimentos imprescindíveis, elas pegavam, eram escoltadas até uma clínica da prefeitura. Tempo, custo. Despesa, é caro. E, assim, a segurança, não só dos agentes, mas também dos próprios reeducandos. Tinha que se deslocar até um local, uma clínica para fazer esse atendimento. Geralmente era feito no centro de especialidades odontológicas, no centro. E era bem limitado, Márcia, porque esses atendimentos eram, como tinha toda essa questão de logística e de segurança pública, esses atendimentos eram feitos, portanto, só uma vez na semana. Então, a penitenciária fazia uma força-tarefa para levar esses reeducandos até esse local. Todos de uma vez. Para fazer esse atendimento. Eram, no máximo, 3 reeducandos. No máximo 3. Até justamente pela questão da segurança. Exato. E, assim, muita gente acabava ficando até indignada, porque tinha que dar preferência para esses reeducandos, por questão de segurança. A polícia não pode... os policiais penais não poderiam ficar tanto tempo lá, então eram colocados esses educandos lá para fazer esse atendimento. Então, isso daí acabava causando, Márcia, um contratempo, E aí nós resolvemos dar início aí às obras na cadeia masculina para inaugurar esse consultório odontológico. O que foi destacado pelas autoridades foi a grande participação do Conselho da Comunidade. Para que quem nos assiste agora nos entenda melhor o que é o Conselho da Comunidade, por que foi tão importante, tão preponderante o papel dele nesse consultório. Perfeito, Márcia. Então, o Conselho da Comunidade ele é um órgão criado ali pela Lei de Execução Penal, uma lei que é da década de 70, é uma instituição muito antiga, que foi criado justamente para dar assistência à pessoa que está presa, e trabalhar políticas de ressocialização em conjunto com a comunidade, como o próprio nome diz. Então, nós fazemos reuniões mensais, toda primeira terça-feira do mês lá no fórum, para discutir com a população políticas voltadas para as pessoas em situação presas ali. E o Conselho da Comunidade ele angaria recursos com o trabalho desses reeducandos. Os reeducandos trabalham, nós temos ali o mercadinho, as penas de multa que o judiciário impõe às pessoas que estão ali sendo condenadas por algum delito ou fazem uma transação penal. Todos esses recursos, não todos, mas a grande parte deles vão para o Conselho da Comunidade e nós temos essa função de usar esses recursos em benefício das pessoas que estão privadas de liberdade. O consultório odontológico ele é uma devolução daquilo que o trabalho que os educandos estavam desenvolvendo. Os educandos trabalham, uma parte da remuneração deles fica para o Conselho justamente para fazer essas melhorias no estabelecimento e, consequentemente, melhorar ali a situação que aquela pessoa está. A gente sabe que a cadeia, tanto a feminina quanto a masculina, tem as suas dificuldades, suas limitações, e a gente faz esse serviço de assistência. O Conselho é um termômetro da cadeia. Você assumiu a presidência do Conselho em setembro do ano passado. De lá para cá, quais os avanços já? Isso eu vou falar agora sobre a cadeia pública masculina. A feminina a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o assunto da interdição. Perfeito, Márcia. Olha, a gente, como eu tinha te dito isso antes, no nosso encontro anterior, a gente está ainda enfrentando uma dificuldade financeira, em razão das dívidas que ficaram com o Conselho, mas nós temos uma perspectiva muito promissora dentro do Conselho da Comunidade. Desde que eu e o Dr. Camilo, que é meu tesoureiro, assumimos, do Dr. Luiz Camilo, inclusive manda até um abraço para ele. O Dr. Luiz Camilo
e eu assumimos o conselho, a gente tem conseguido fazer as coisas acontecerem, a gente não tem contraído nenhuma dívida, né? Então a gente está conseguindo fazer essa administração e, ao mesmo tempo, né, ir pagando essas pessoas que a gente tem um compromisso, tem que pagar, né? A gente não pode ficar sem pagar. A gente a nossa luta, a nossa fé, né, para esse ano é reestruturar o Conselho da Comunidade, reestruturar toda essa credibilidade que o Conselho tem com a sociedade, né, e nós estamos empenhados em fazer isso da melhor forma possível. E o Conselho tem desenvolvido essas ações, né? Agora tivemos essa inauguração do consultório odontológico, temos uma reforma que estávamos fazendo, inclusive, na cadeia feminina, na sala de aula, né? E a nossa ideia agora é, já a partir do mês que vem, começar os serviços de reforma ali no espaço da Dom Galiberto, que eu tinha inclusive mencionado, né, sim. A gente está com um andamento aí, o Márcio Ney, que é um forte parceiro nosso, está lá no espaço fazendo as adequações necessárias. Então, a nossa perspectiva é que ainda até o meio do ano a gente já esteja com o escritório social implementado e funcionando ali. E agora o assunto, pedido de interdição da cadeia pública feminina é uma estrutura antiga, passa por muitas dificuldades, quer dizer, no seu ponto de vista, é possível reformar aquilo ali ou é preciso construir uma nova? Olha, Márcia, a cadeia feminina ela tem um problema muito grave. Ali, primeiro, nunca foi pensado como uma cadeia. Ali nunca foi montado para ser... Era uma delegacia. Então, adaptaram e criaram aquilo ali. E é um prédio muito antigo, né? A estrutura, a gente acaba... o Conselho acaba fazendo uma coisa ou outra. Esses dias agora, como eu estava falando, a gente estava fazendo a reforma ali do teto. Né, paliativo, não resolve. Então, a gente arruma uma coisa e estraga outra. É sempre assim, né? E, então, assim, o que a gente vai pensar agora nesse primeiro momento, né? Ainda não sei como que vai ser as deliberações, né? Hoje, pela tarde, iremos nos reunir com o Corpo de Bombeiros e outras autoridades. Amanhã, pretendemos nos reunir com o pessoal da Fundação Nova Chance, né? Para pensar alguma medida urgente para corrigir aquela situação. Já tem um termo de ajustamento de conduta assinado entre o Governo do Estado e o Ministério Público para a construção de uma nova unidade. Exato. Já tem esse termo, né? E lá no termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público e o governador estabelecem... Esse TAC estabelece prazo? Então, lá no termo de ajustamento de conduta, diz que em 2024 irá construir a unidade, mas não diz quando de 2024. Então, eles podem começar a construir no final do ano. Até em dezembro. Então, eu acredito que esse é um momento emblemático para a gente cobrar das autoridades, principalmente o governador, para implementar com urgência essa cadeia feminina, né? Não tem condições de continuar naquele local. O que nós vamos pensar agora, não sei, ainda vai ser decidido e deliberado, mas claro, a gente precisa cuidar da saúde e da segurança daquelas pessoas e dos funcionários públicos. E tem todo um transtorno que precisa ser pensado também. A maioria, como a gente estava conversando aqui, são daqui, são mães de família, têm filhos pequenos e o lugar mais próximo seria Cuiabá. Pois é. Elas sejam levadas. Perfeito. Tem 70 mulheres hoje privadas de liberdade. Perfeito. E Cáceres é uma região muito importante, Márcia. Né? A gente está, como todo mundo sabe, Cáceres é uma região de fronteira, né? E a cadeia feminina acaba atendendo todas as mulheres dessa região oeste aqui do Mato Grosso e até de outras regiões. O que sobrecarrega também. Sobrecarrega. Então, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade que está aqui. Né? E essas mães, tem muitas reeducandas ali que são mães. Se forem transferidas para a autoridade, nós temos um problema, né? Inclusive, a Defensoria Pública, nós estávamos conversando sobre isso, né? Que é distanciar aquela mãe do filho. E as mulheres que trabalham já também. Que trabalham também. Exato. Então, são várias situações, como eu disse, é uma situação muito complexa, né? Muito delicada. Então, a gente, ainda essa semana, acredito que vai tomar alguma medida para fazer, porque não tem condições de continuar da forma que está. Porque além de presidente do Conselho da Comunidade, o Bruno Barros é também o presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Cáceres, né? Uma comissão que demanda muito trabalho, hein? Muito trabalho. Márcia, a gente, como eu disse, vivemos numa região muito vulnerável, né? Cáceres, se a gente analisar os dados, a nível de estado, é uma das cidades mais carentes do Mato Grosso, né? Nós temos uma população carente muito grande. Então, assim, são várias as violações de direitos humanos que existem aqui, né? Então, assim, nós estamos muito preocupados com essa situação. A OAB tem participado dessas discussões, esteve presente na reunião do sábado, que foi realizada ali na cadeia feminina. Foi feita uma inspeção lá, né? Exato, fizemos uma inspeção e nisso estava presente a Politec, o Corpo de Bombeiros, enfim, toda uma
uma ramificação, né, de entidades aí para discutir esse problema, né? Então, a gente está realmente muito preocupado, né, e acredito que o Dr. José Eduardo Mariano irá tomar uma decisão mais adequada possível. Aqui, inclusive no laudo, diz que ali é uma bomba, quer dizer, a qualquer momento pode haver um incêndio de grandes proporções. Exato. E então, assim, eu acho que, como nós estávamos falando... E localizada no centro da cidade também. Né? Estava localizado no centro da cidade. Também. E não tinha adequação ali, sempre foi adaptado, né, para ser uma cadeia. Né? Nunca foi construída pensando em ser uma cadeia pública ali. Então, esse é o momento ímpar que nós temos aqui para poder exigir que o Estado tome alguma postura e construa, né? Já tem ali o termo de ajustamento de conduta. Não é tão difícil construir. Eu acredito que em poucos meses é possível, se fizerem com celeridade, com seriedade, né? É possível que se faça isso de maneira célere, né? E a cidade só tem a ganhar com isso. Então, no seu ponto de vista, enquanto presidente do Conselho da Comunidade, que acompanhou essa inspeção feita pelo juiz da Vara de Execuções Penais e outras autoridades lá no sábado, é possível fazer um paliativo ali para que as privadas de liberdade não sejam transferidas até que se inaugure uma nova cadeia? Essa é a ideia, Márcia, essa é a ideia. É claro, possível amenizar esses riscos todos que foram apontados no laudo? É possível sim, né? Mas isso vai depender do que ficar deliberado com o Corpo de Bombeiros e com as autoridades. Porque não adianta a gente fazer um serviço paliativo sem antes ter estabelecido com as autoridades e que garanta a segurança efetiva daquelas pessoas que estão ali. Né? Então, isso é totalmente possível, né, de acontecer, mas vai depender dos desdobramentos das reuniões que vão vir aqui pela frente. Né? Então, quero agradecer pela entrevista, mais uma vez, e sempre que precisar também, é só chamar, a gente é um assunto que nos interessa muito, porque as pessoas erraram, estão pagando o que devem à sociedade, mas gente tem que ser tratada sempre como gente, independente da circunstância, é o que eu sempre digo aqui. E aquelas mulheres que estão ali, algumas já trabalham fora, já têm pouco tempo para cumprir, porque estão remindo a pena, e como trabalham, né? A gente acompanha o trabalho de algumas aí que são exemplares naquilo que fazem. Erraram, se arrependeram e querem retomar uma nova vida aqui fora, mas para isso elas precisam estar perto da família também. E aí, transtorno que vai ser, né, essa transferência, caso o juiz José Eduardo Mariano acate o pedido de interdição e isso seja feito de imediato. Obrigada mais uma vez. Mantenha-nos informados sobre esse assunto, sempre que puder, tá? E uma ótima tarde de segunda-feira. Obrigado, Márcia. Novamente agradeço pelo convite, né, de estar vindo aqui e falar também sobre o consultório odontológico. É importante que a população saiba os trabalhos que o Conselho da Comunidade tem desenvolvido aqui na nossa cidade. E fica o convite, né, novamente, para quem quiser comparecer nas reuniões mensais do Conselho da Comunidade, toda primeira terça-feira do mês, nós fazemos lá no plenário do Fórum, ou virtual, né? Então, fica o convite para todos que quiserem acompanhar essas reuniões e trazer ideias, né? A gente muito fala, né, mas poucas pessoas se dispõem a vir realmente ali ajudar e dar ideias para a gente trabalhar em conjunto, né? Trabalhar pelo coletivo. Tá?